Bem-vindo então, querido amigo, aluno do módulo 1. Nós vamos agora à página 33 do nosso material. Nossa aula é Manifestar a Natureza Divina, Estudo de Caso. É uma aula gostosa de fazer e aí eu vou fazer um combinado com você, tá? Um combinado importante. O livro que nós vamos usar é o livro Imagem Verdadeira e Fenômeno. Tá? Nós vamos trabalhar com o texto, que é a leitura do caso do senhor Kenzo Shinozaki, conforme está marcado aqui. Então, se você tem o livro na sua casa, na sua estante, você vai fazer o seguinte, você vai dar uma pausa agora e vai lá fazer a leitura do caso, do relato que está aqui entre as páginas 49 e 52, no caso de você ter o livro. Tá bom? Então, você faz essa pausa, vai lá, lê, se apropria desse caso, dessa narrativa que é colocada aqui, que é verdadeira, foi a história vivida por este senhor. E aí você já vem tendo pensado nas seguintes questões que estão colocadas aí no Vamos Pensar. Quais práticas foram realizadas? Tá? Você primeiro leia. Aí depois você volta e pensa, o que ele praticou? Quais foram as práticas realizadas por ele e pelas pessoas envolvidas nessa história? Primeira coisa. Qual foi a transformação mental da pessoa? E aí a gente está pensando efetivamente no senhor Kenzo. Então, você leu 2 vezes, 3 vezes e conseguiu fazer uma relação. Eu mesma, quando fui estudar, eu fiz aqui umas anotações, os meus apontamentos aqui, da mesma forma como se eu fosse uma aluna do módulo. Fui dedicada a fazer a leitura, entender. Eu já conhecia, já tinha lido o livro, mas aí eu fui ler com outros olhos. O estudo de caso tem essa perspectiva. Não é só conhecer o relato de uma pessoa, mas é analisá-lo e entender nas entrelinhas quais são os aspectos da prática envolvidos, da convicção, da perseverança, tá bom? Da fé que estão envolvidos aí para que se manifeste a natureza divina do Filho de Deus. E no caso dele foi através da cura, né, da manifestação perfeita do corpo saudável, enfim, é isso. Então, você tem o livro em casa, dá o pause. Se você não tem o livro em casa, você segue aqui. Eu vou contar brevemente a história, fazer uma leitura aqui de alguns trechos da própria narrativa que está aqui no nosso livro, né, a narrativa do relato de experiência, e aí a gente vai fazer essa análise juntos. Tudo bem? Então, agora que nós podemos começar, você que já retomou aí a nossa aula, já leu, já conhece, está junto com um amigo que vai conhecer a história. Agora vamos estudar juntos a história que está narrada aqui na página 89, perdão, página 49 do livro. O texto inicia-se assim. Na tarde de 3 de janeiro de 1960, quando se realizou o grande seminário de Ano Novo na sede central da Seicho Noye, subiu ao palco o senhor Kenzo Shinozaki, da província de Ehime. Então, ele relatou a experiência. Sou Kenzo Shinozaki, autor da experiência citada pelo mestre na preleção sobre a revelação divina da imagem amorfa, harmoniosa e total. E aí você pode olhar lá no final do livro, ele dá as indicações, e nós vamos até pensar na revelação divina que nós estudamos na Seicho Noye, que nos orienta, dizendo que nós, como Deus não tem forma e pode assumir todas as formas. Aí você vai fazer a sua pesquisa, tá bom? E que nós não somos este corpo carnal e que às vezes nós somos levados a pensar que somos esse corpo carnal. E aí, quando alguém da família adoece, nós descremos em Deus. Quando o nosso corpo está saudável, a gente crê em Deus.
Lembra desse texto? Então, pensando um pouco nesta revelação e neste estudo desta revelação, é que o Senhor Kenzo, ele se coloca aqui como um vencedor. Ele narra que no campo de batalha, o fêmur direito foi despedaçado por fragmentos de bala. E ele, então, tendo sido acudido nesse momento, carregado sobre uma tábua, enfim, e cuidado, ele já, numa situação de hospital, recebeu a visita de um tio, que já conhecia o ensinamento da Seicha Noye. O interessante da vida do senhor Kenzo é o seguinte, que me pareceu interessante compartilhar e que está aqui na narrativa. A mãe dele já conhecia a Seicha Noye. Então, enquanto a mãe orava, a visão dele é essa, né? Enquanto a mãe orava por ele, a vida dele estava sempre bem. Ele sempre se saía bem. E aí, com a partida da mãe para o mundo espiritual, ele achava que não receberia mais as orações, e aí as coisas não tão boas, aparentemente, começaram a acontecer na vida dele. E ele viveu esta situação, então, de ter sido baleado e esta bala ter despedaçado todo o seu fêmur. Estando no hospital, ele recebeu a visita deste tio. E este tio, que já conhecia o ensinamento da Seicha Noye, foi um mensageiro da Seicha Noye. Ele diz, né, que segundo o sagrado ensinamento de que o homem é filho de Deus e jamais foi ferido, ele me fez levantar da cama quando estava obrigado a permanecer em absoluto repouso, em estado de extrema magreza, pesando em torno de 32 quilos. Olha que coisa. A gente tem que imaginar a situação, a gente está lendo aqui e a gente é bacana a gente conseguir imaginar. Ele, nessa ocasião, nós estamos aqui num grande seminário em que ele próprio subiu ao palco e foi contar a sua história. E aí nós agora estamos lendo o que ele está falando. Como assim? A pessoa teve o fêmur despedaçado e ele está lá. Como que ele está? Ele está de pé? Está numa cadeira de rodas? Ele está de que forma? Né? E ele está feliz falando que ele superou tudo isso, né? E ainda recebeu a visita de um tio que aparentemente louco, vem falar, levanta da cama agora, porque o homem é filho de Deus e jamais foi ferido, e fez com que ele se levantasse da cama, mesmo pesando 32 quilos. 32 quilos é o peso de uma criança, né? É um peso de uma pessoa bem magra nesse caso. E aí ele diz que ele viveu na carne essa experiência, e essa experiência fez com que se confirmasse no seu interior a existência da vida perfeita, mesmo o corpo ferido, mesmo aparentemente doente. Era interessante que uma das questões que ele coloca, além dessa questão da proteção e das orações que a mãe fazia, era o fato de ele ter também consigo a sutra sagrada, a chuva de néctar da verdade, como um amuleto. Eu estou aqui com o meu Mamori, né, pendurado, que também, de certa forma, é um amuleto. Ele diz que antes de ele ser convocado pela guerra, ele nunca tinha lido nenhuma sutra. Né, nada da Seicha Noye. A mãe dele praticava e tudo, convidava, orava por ele, mas ele mesmo nunca tinha feito nenhuma leitura. Outro dado para a gente analisar. Né? Ele mesmo não tinha conhecimento nenhum intelectual, nenhuma apropriação do que era o ensinamento da Seicha Noye. Mas ele recebia as orações, né, da mãe, ele tinha um amuleto da Seicha Noye, e antes de ser convocado pela guerra, ele não era nem adepto da Seicha Noye, e ele acha que o seguinte,
Talvez se ele tivesse conhecido a Seichonoye e tivesse se apropriado de algum conhecimento, algum ensinamento da Seichonoye, talvez ele não tivesse vivido essa situação. Mas ele levava junto consigo a sutra, né? E quando o sono chegava perto dele, a única coisa que ele sabia recitar era: ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes. Ele evocava a presença de Deus, Criador do céu e da terra, ali naquele momento antes de dormir. Então, inclusive no momento em que ele sofreu o ferimento, antes de ser colocado nessa tábua para ser resgatado, as palavras que vieram na mente dele foram essas, né? Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes. E ele caiu no sono, mas um sono protegido por Deus, né? Não havia possibilidade de ele se salvar. Aos olhos das pessoas que estavam ali, não havia essa possibilidade. A morte dele era certa a morte. O pulmão tinha infiltração, ele se julgava, ele era visto como um trapo humano. Então, antes de ocorrer a reforma, o tio fazia a meditação, o tio dele fazia a meditação, e o tio teve vontade de ir até o hospital. Ele sentiu essa vontade de ir ao hospital. Ele ouviu uma voz como se estivesse mandando que ele fosse buscar o sobrinho, né? E ele foi buscar 3 dias antes do fim da guerra. E ele voltou e, inexplicavelmente, aconteceu mais um fato estranho. Quando ele estava no hospital do exército e ele recebeu ordens, então, para ir às termas de Okutsu, na província de Okayama, ele não tinha vontade de ir até lá. Mas ele foi obrigado a obedecer essas ordens e 3 horas, ele diz, partindo cerca de 3 horas antes de um bombardeio que aconteceu neste hospital. No hospital só restaram as placas, Hospital do Exército de Okayama, e o resto foi incendiado. São tantas histórias de proteção que ele viveu, tantas histórias de bênção que ele viveu, que ele diz que todos esses fatos inexplicáveis já estavam programados muito antes, provavelmente. Mas eu não conhecia absolutamente nada da Seichonoye. Se tivesse conhecido, nem teria me ferido. Ele tem essa convicção. Por quê? Porque tendo vivido isso e tendo despertado para a verdade, aí a gente já conversando e tentando compreender um pouco do que ele viveu e de como se processou tudo isso no interior dele, né? Não existe uma regra. A gente não vai agora tirar uma fórmula mágica para entender como se processa a manifestação da natureza divina. Mas nós vamos entender que existem posturas que favorecem essa manifestação da natureza divina, posturas que favorecem o nosso despertar, ações externas que ajudam e um processo interno que também é importante. Às vezes a gente se queixa das coisas que acontecem, fiquei doente, o médico me deu tal diagnóstico, e os nossos olhos querem enxergar somente o diagnóstico, eles querem enxergar somente o que aquele exame constatou na análise do seu corpo físico. Então, se fosse olhar, puxa vida, seria um trapo humano, não teria condições de sobreviver, tinha o fêmur estraçalhado e tudo mais. Enfim, era para não existir esta pessoa. Mas essa pessoa estava dando um relato de experiência num grande seminário da Seichonoye. Talvez se ele fosse do tipo de pessoa que olhasse para o resultado do exame e acreditasse, você é um trapo humano, deve morrer, e dissesse, sim, eu sou um trapo humano, mereço morrer, devo morrer, vou morrer, ele não estaria compartilhando a sua experiência. E às vezes muitas pessoas agem dessa forma, acreditando na matéria e não em Deus.
A matéria, ela se altera. Ela se altera. O que é inalterável é a criação de Deus, que é perfeição absoluta. E a nossa natureza é perfeição absoluta. Quando nós olhamos para nós próprios, precisamos ver esta perfeição absoluta, que se aloja no nosso interior. E reconhecer que se expressou algo, é a ação misericordiosa de Deus, que naquele momento permite que nós ajustemos a nossa lente mental, a fim de expressar o que há de melhor em nós. Tá? Vamos voltar aqui para a história, para o relato do senhor Kenzo. E aí ele continua dizendo: quando estava nos campos de guerra, minha mãe era devota fervorosa da Seitinoye, mas eu não me interessava. Enquanto minha mãe estava viva e pensava fortemente em mim, eu não havia sofrido qualquer ferimento, mas depois que ela faleceu, as coisas não andavam como eu queria. E na última batalha, declarei a ela mentalmente: mamãe, vou morrer aqui, mas fui salvo por pouco graças à chuva de néctar da verdade. E aí olha que... Vamos fazer uma análise aqui desse pedacinho do que ele fala. Às vezes a gente sai na rua e fala: ah, mãe, você vai em tal lugar? Reza para mim. Vai na igreja? Faz uma oração para mim. A gente acredita que a oração do outro, ela é que vai trazer para nós a bênção. E traz, de fato traz. Porque se a pessoa ora com fé, a vibração dela chega até nós. E se nós estamos crendo efetivamente no poder dessa oração, essa oração chega até nós. E em determinado momento, isso aqui está claro. Ele diz, né, isso aqui aparece no texto, né, eu não tinha sofrido qualquer ferimento, mas depois que ela faleceu, as coisas não andavam como eu queria. Alguns desafios apareceram. Mas... apesar de ele ter declarado que ele ia morrer ali na guerra, ele foi salvo por pouco, graças à chuva de néctar da verdade. E aqui existe um elemento muito importante. Aquele que faz a oração, aquele que envia as vibrações de amor, é uma pessoa também de muita fé, que reconhece a imagem verdadeira do outro. É como se nega o mal e reconhece somente o bem. No livro A Verdade da Vida, volume 24, acredito eu, se não é o 24, é o 28, o leitor Milton talvez se lembrar, me ajuda aqui, quando o mestre fala a respeito das questões de visão, do daltonismo e uma série de outras experiências fenomênicas, né? Tem a passagem de uma juvenil, uma ginasiana, é assim que ele descreve, que chega até o mestre depois de um grande seminário e fala: mestre, posso me curar da miopia? E aí o mestre olha para ela e fala: sim. E ela fala: então, o que eu tenho que fazer? E aí o mestre olha bem para ela e fala: filha, você pode ajudar mais em casa, né? Ajuda seus pais, ajuda papai e mamãe nas tarefas domésticas. Você tem que manifestar mais esse amor. E ela fala: ai. E aí ele fala: então, por favor, quando voltar, escreva a sua carta de agradecimento pela cura, tá bom? Então, eu contando do meu jeito aqui, imaginando o mestre Masaharu Taniguchi conversando com essa colegial, né? Então, ela sai daquele hall onde está o Sagrado Mestre e vai para uma outra sala. E, de repente, a sala em que está o mestre aparece lá a professora desta jovem, que havia levado alguns alunos a essa grande conferência, falando: ela se curou, mestre, ela se curou. Ela está lá na antessala e ela consegue ver as coisas que ela não conseguia ver antes. E ela pede para dizer que logo ela vai mandar a carta de agradecimento. É interessante que este capítulo, ele começa com a carta de agradecimento dessa juvenil, né? E ela conta como isso se deu. E
como se processou mesmo, que ela saiu da sala e ela começou a enxergar coisas que ela não enxergava, e até o presente momento ela estava com a acuidade visual perfeita, e ela de fato tinha começado a ajudar os pais, estava fazendo as coisas conforme tinha sido orientado, com sentimento de gratidão e amor, né? E aí o professor Masaharu Taniguchi, no livro, ele faz uma pergunta, que é a mesma pergunta que está aqui na entrelinha do estudo de caso. Por que ela se curou? Por que ela se curou? E logo na sequência ele responde, ela nem voltou para casa para ajudar os pais, ela nem voltou para casa para colocar em prática a orientação que foi dada a ela, mas a sua mente, o seu sim, eu já estou curada, sim, eu já estou em harmonia com os meus pais, sim, eu já estou ajudando, é isso que eu já estou fazendo nesse momento, o coração dócil de aceitar quem ela é e o amor que ela tem pelos pais e o amor mesmo verdadeiro, operou a cura, ou seja, ajustou a lente mental, então ela passou a ver, né, naquele momento. E aí a gente quer o quê? A gente quer julgar, olha, o preletor, ele usa muleta. O preletor, ou a preletora está com o óculos. O preletor foi ao médico. O fulano da Seichanoye também fez isso. Esse não é o coração misericordioso. O despertar é algo pessoal, é intransferível. A forma de a gente se relacionar com as questões da medicina, com as questões dos aparelhos que nos auxiliam, né? Uma cadeira de rodas, um óculos, uma lente de contato, um medicamento, tudo isso também expressa o amor de Deus. Tudo isso também expressa a nossa compreensão da verdade. Agora, é importante, nesse momento, o que a gente está querendo focar aqui, é o como se processa isso e quais são os fatores que podem realmente favorecer o indivíduo nesse caminho do despertar, nessa caminhada, na jornada do despertar, do aceitar a sua natureza divina, a sua condição de filho de Deus, perfeito, isento de pecado, isento de doença, imortal, né? A sua essência de filho de Deus. E o mestre, de fato, ele esclarece, ela teve essa mente dócil. Mas tem uma questão importante atrelada aí para a gente poder voltar para o texto, que nos faz refletir, que é obviamente a própria convicção absoluta do sagrado mestre Masaharu Taniguchi em olhar para aquela juvenil e reconhecer nela a perfeição absoluta. Porque a pergunta é, que problema você tinha? Não foi isso que ele perguntou. Eu posso me curar? Sim, está tudo certo. Porque você já está ele já está reconhecendo como a própria perfeição absoluta. Corrija aquilo que precisa ser corrigido, ajuste o que precisa ser ajustado, porque já está tudo perfeito, Deus criou tudo perfeito. E quando a mãe do senhor Kenzo orava, certamente a sua fé era uma fé na essência perfeita do filho, independente do que a mente dele pudesse reconhecer, a força do amor, a força da oração desta mãe sobrepujou qualquer pensamento que ele pudesse ter a respeito da morte, qualquer pensamento que ele pudesse ter a respeito da doença ou da infelicidade, tá? E ele diz então, depois disso venho plantando arroz até hoje numa área de aproximadamente 8.000 metros quadrados. Eu, que dizem sofrer de uma perna, movimento sozinho uma máquina agrícola que pesa 75 quilos. Permanecer sentado no chão sobre as pernas dobradas durante 1 hora para a oração
para mim não é nada. Aqui a gente já tem a certeza de que ele entende que ele não é o corpo físico. Ele é muito mais do que o corpo físico. Há quem tenha se curado só com a sentença: a doença não existe. Levanta e anda, né? Essa é a ideia. Acho que tudo isso é um grande mistério. É mentira dizer que este precioso ensinamento não se espalha. Preciso me dedicar mais intensamente. Confesso envergonhado que só no mês passado tornei-me membro dizimista da tão importante missão sagrada. Agora tenho forte convicção de que o homem não morre absolutamente de doença ou ferimento. Eu sou esse exemplo. A minha experiência, e aí ele relata o livro em que a experiência dele consta, e nos incita a estudar o ensinamento da Seicho Noye. E aqui eu fiquei pensando, né? Quais foram as práticas? É tão rápido, né? Depois ele faz um resumo, logo na sequência, ele faz um resumo, antes de chegar na página 52. No campo de batalha, os fragmentos da bala estraçalharam sua coxa, quebrando e despedaçando o fêmur. O médico havia abandonado seu caso por considerá-lo irrecuperável e, no entanto, ele obteve cura total. Foi o preletor regional chamado Masaichi Tsuboichi, da Seicho Noye, na província de Ehime, que orientou o Sr. Shinozaki. Ele disse: levante-se. Nunca até hoje o homem se feriu atingido por bala. Aqui está o ponto mais importante da verdade, no qual devemos prestar muita atenção. De que homem ele está falando, né? A quem ele está se referindo? A natureza divina do homem nunca se fere, nunca se macula, ela é imaculada. Não recebe nenhum ferimento à bala. Agora, os nossos olhos fenomênicos, às vezes, podem querer nos enganar, dizendo: nossa, nunca mais vai andar, nossa, nunca mais vai se curar. E aí o Sagrado Mestre conclui dizendo: fenomenicamente estava claro que o fêmur se achava despedaçado. Entretanto, o Senhor sentenciou, o Senhor Tsuboichi sentenciou: o homem nunca foi atingido por balas na guerra, nem se feriu. Do ponto de vista fenomênico, qualquer pessoa retrucará: não diga asneiras. Mas aqui se encontra a chave para o despertar da imagem verdadeira. É por isso que na Seicho Noye nós nos esmeramos na prática da meditação Shinsokan. Nós fechamos os olhos e declaramos: neste momento eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira, que é o oceano de todos os atributos de Deus, a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria e a harmonia de Deus. E aí, no momento em que estamos mentalizando e controladamente respirando, estamos sendo, na verdade, insuflados pela vida de Deus. É a vida de Deus que preenche o nosso ser e nós afirmamos: sim, eu sou filho de Deus. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que está aqui e vive. E durante toda a trajetória do Senhor Kenzo, primeiro, ele ouviu as palavras da verdade. Se a gente tem que levantar aqui quais foram as práticas, né, realizadas, ele ouviu as palavras: o homem, filho de Deus, jamais é ferido por bala. Ele ouviu isso. Ouviu as palavras da verdade. Ele ouviu, ele foi obrigado praticamente a se levantar quando ele estava em repouso. Levante-se, o Filho de Deus nunca é ferido por bala, pode ficar de pé, você já está curado. Existe aí essa prática da palavra como força que move aquilo que já existe dentro de nós e nos coloca no caminho, né? E existe a fé de quem está falando. Ele tinha a proteção da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade como seu amuleto. E ela tem, inclusive aqui nesse mesmo livro vão aparecer outros relatos a respeito do poder
da Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade. Mesmo nunca tendo sido lida por ele, né? Ele só se lembrava do canto evocativo de Deus. Ele teve a proteção do tio, ele teve as orações da mãe, ele foi resgatado de um hospital que explodiu ali, pegou fogo, né? Ele decidiu, depois de ter passado por toda essa trajetória, se tornar um apóstolo desse movimento, se tornando membro da missão sagrada, e assumiu também para si a patente do movimento de iluminação da humanidade. São tantas implicações aqui, e para a gente fechar essa reflexão, no item B, nós temos a referência do livro A Verdade da Vida, volume 2, num trechinho que está na página 67 do livro, que é muito curtinho e que diz: o estado doentio é sombra da ilusão mental de que existe uma força exterior capaz de adoecer o homem e, portanto, não tem existência própria. Na verdade, porém, nada existe além de sua própria mente com poder para torná-lo doente. A gente fica doente só de a gente acreditar que a gente pode ficar doente. A gente se fere só de acreditar que a gente pode se ferir. O nosso corpo pode sofrer alguma lesão, mas o Filho de Deus que habita esse corpo jamais é ferido, jamais é maculado. O professor Taniguchi encerra esse trecho dizendo: quando a mente se prende a algo ilusório e perde a liberdade inerente à vida, surgem sintomas de doença como projeção desse estado mental. Então, nos cabe responder à última pergunta: como podemos evitar a projeção de coisas negativas no corpo e na vida cotidiana? O que fazer? Pense no que você planta. Pense naquilo que você semeia. Pense nas suas palavras, no como você reconhece a vida, no quanto você é grato pelo que você tem. Pense em como você se relaciona com todas as pessoas, coisas e fatos à sua volta. E como é que você ajusta a sua mente. Ele, por exemplo, aceitou humildemente, essa é a atitude do Filho de Deus, aceitou humildemente: sim, eu sou filho de Deus. Será que todos nós aceitamos humildemente que somos filhos de Deus? Né? Quando a gente vai fazer uma mudança de móveis na cozinha, e a gente tem, por exemplo, um fogão que está ali há 20 anos no mesmo lugar, e que a gente não remove o fogão para fazer uma limpeza no chão, os senhores talvez já tenham visto isso, ficam crostas de gordura na parede, no chão, porque ficou impregnado ali do tempo que esse fogão ficou ali. A manifestação da natureza divina, ela se opera dessa forma. Se a nossa mente está acostumada a determinadas verdades, o homem é ferido, o homem é pecador, o corpo é mais importante do que o que há dentro dele, é o que tem valor, é preciso, com boas ferramentas, limpar essa gordura, como no caso do exemplo da cozinha, para remover aquele valor que a gente dava, atribuía, eliminar isso e seguir vida nova, com nova perspectiva, nova fé, nova conduta e a aceitação verdadeira de quem nós somos. Tá bom? Esse é um estudo que demandaria aí uma boa conversa com o seu grupo. Então, eu sugiro que, se você está aí nas redes sociais, se a sua regional tem um grupo em alguma rede social, e que você possa compartilhar as suas impressões diferentes e complementares àquilo que nós compartilhamos aqui, faça isso. Há muito ainda por desvendar e muito por aprender. O ensinamento da Seitonei é grandioso. O importante é que ele seja vivenciado. Encerramos assim a nossa aula, desejando ótimos estudos a todos.